Olá, crianças, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos relembrar os encontros vocálicos e consonantais, tá bom? A gente já viu um pouquinho isso lá na escola, mas a gente vai retomar, tá bom? Então vamos acompanhar o slide. Hoje nós não usaremos o nosso livro, tá? Nesse momento agora é só o slide, depois a gente vai fazer uma atividade no caderno. Então vamos lá. Encontros vocálicos e consonantais. Você deve estar se perguntando por que a Tia Jorge usou o livro, uma capa do livro de Romeu e Julieta. Primeiro que é um clássico de William Shakespeare, que eu adoro, conhecidíssimo, você com certeza já ouviu falar, e é tão conhecido e tão famoso que ele já foi reescrito por vários autores, já teve até filme, lógico, adaptado, né? Além do original, também tiveram filmes adaptados e livros adaptados. Ruth Rocha, por exemplo, escreveu o Romeu e Julieta, mas com outros personagens. Teve também o filme Gnomeu e Julieta também. Não sei se vocês assistiram, mas fica a dica aí, tá bom? E eu até procurei o livro da Ruth Rocha na árvore de livros, mas não achei, mas encontrei esse aí, o original de Shakespeare. E aí eu indiquei para vocês, é só entrar lá na árvore de livros, tá? E tem lá a indicação para vocês, Romeu e Julieta. É próprio para o 4º ano mesmo, tá bom? É uma linguagem adaptada para a idade de vocês, para a faixa etária de vocês, tá bom? Achei muito bacana, porque eu não sabia que tinha esse livro para a turma de vocês. E eu acho que vale a pena, vocês vão gostar, tá bom? E por que eu escolhi, então, esse livro para falar de encontros vocálicos e consonantais? Além de eu achar ele lindo, a história é linda, gostar muito do texto, da história, ela fala justamente de um encontro, né? Um encontro entre duas pessoas, um encontro de alma, um encontro de amor entre duas pessoas. E aí eu pensei, por que não falar, né? Trazer o encontro de Romeu e Julieta para falar um pouquinho de encontros vocálicos e consonantais. Então vamos lá. Então, vamos nos ater às palavras. Eu gosto muito disso, da gente prestar atenção no que está sendo dito na hora de aprender algo, de pensar sobre algo. Pensar na palavra. Então, vamos pensar na palavra encontro mesmo. Como eu falei, o encontro aqui deles dois. Encontro significa a junção de pessoas ou coisas que se movem em vários sentidos ou se dirigem para o mesmo ponto. Então, a gente já sabe que aqui encontros vocálicos e consonantais tem a ver com encontro, com junção. No português só pode ser junção de letras ou palavras ou sílabas, né? Mas eu sei que tem a ver com o encontro, com estar junto, ok? Aí eu vou pensar no vocálicos. Encontros vocálicos, vocálico se refere a vogal ou vogais. Então, vocálico é aquilo que é formado por vogal ou vogais. Se vocálicos se refere às vogais, consoantes consonantais se referem a consoantes, formado por consoantes. Então, fica simples de entender. Encontro vocálicos, quando as vogais se encontram em uma palavra. E o encontro consonantal é quando as consoantes se encontram em uma palavra. Se encontram, ficam juntinhas, uma do lado da outra. Igual eles estão na foto aqui. Vamos imaginar que sejam duas vogais aqui, uma do lado da outra. Ou duas consoantes. Isso é o encontro de vocálicos e consonantais. Assim, fica simples da gente aprender e guardar, entendendo. E aí, vamos pegar
o título Romeu e Julieta. E vamos descobrir primeiro aqui os encontros vocálicos que aparecem. Vamos ver? Na palavra Romeu, aparece ali as vogais que se encontraram aqui, foi o E e o U. Eu, de Romeu. Uma do ladinho da outra, estão vendo? E na palavra Julieta, eu tenho também o encontro vocálico aqui, ó. O I do ladinho do E na palavra. Então, as duas palavras têm encontros vocálicos. Porém, elas não têm encontro de consoantes. Ó, não tem nenhuma consoante que esteja do ladinho de outra consoante. Tá bom? E esses encontros vocálicos, eles podem ser classificados. Vocês lembram? Eles recebem um nome, eles são diferenciados. Vamos ver no outro slide. Para a gente descobrir que tipo de encontro vocálico é esse, ou qualquer outro, a gente precisa separar as sílabas. Então, olha aqui, ó. Romeu. Eu sei que o encontro está aqui, né? Peraí. Eu sei que o encontro está aqui. Romeu. E eu vou separar agora Julieta. Olha aqui o encontro aqui. O que aconteceu com o encontro da Julieta? Da palavra Julieta. Ficou em sílabas separadas. Enquanto do Romeu, olha aqui, ó, continua na mesma sílaba. Então, são dois encontros vocálicos diferentes. Um fica junto na mesma sílaba e o outro, quando separa a sílaba, também separa o encontro vocálico. E eles recebem um nome. Vamos lembrar? Ó, duas vogais juntas. Chamamos de ditongo. Duas vogais separadas nas sílabas. Chamamos de hiato. Se você procurar no dicionário o significado da palavrinha hiato, hiato é um intervalo mesmo. A gente chama de intervalo. Ó, e o que tem aqui, entre as duas letras, entre as duas vogais? Um intervalo entre elas duas. Tá? Hiato geralmente é um intervalo de tempo. Um hiato. Mas também pode ser a classificação de um encontro vocálico, quando as duas vogais se separam junto com a separação silábica, tá? E ditongo é só você pensar aqui, ó, no di. Desculpa. No di. Di de dois, ditongo. Duas juntas. Hiato separado. Ainda temos também os tritongos. Lembra que eu falei com vocês que os tritongos, a gente já sabe, se ditongo são duas vogais, tritongo serão três vogais juntas. É mais difícil da gente encontrar, mas a gente encontra, tá? Então é importante, é interessante falar. A gente vê no Uruguai, no Iguaz, no Paraguai. Olha aqui, ó, três vogais juntas. E quando você separa a sílaba, elas não se separam. Por isso que são tritongos, não são hiatos. Ó. Tá bom? E os encontros consonantais. Lembra que os nomes dos nossos personagens e do nosso livro não têm encontro consonantal? Vamos ver algumas palavras que têm um encontro consonantal? O encontro consonantal segue a mesma regrinha dos encontros vocálicos. Vogais juntas, mas que quando a gente separa a sílaba, ela não se separa e o outro que se separa. Olha aqui, ó. Ó, tem os separáveis e os inseparáveis. Aí o nome é muito mais fácil, né? Do que ditongo e hiato. No caso dos encontros consonantais, separáveis e inseparáveis. Separáveis. Proibido, bicicleta e os inseparáveis, gnomo e lista. Olha aqui, ó. Aqui tem um encontro, estou falando agora do consonantal, tá? Ó, PR, pro. Eles não se separam. Eu não estou falando dos vocálicos. Se eu fosse falar dos vocálicos, eles estão separados. Eu estou falando do encontro consonantal, de consoante. Aqui, ó, outro encontro de consoante.
consonantal, que também não se separa. Já no gnomo, olha aqui, ó, o G com N se separam quando separa a sílaba. E na palavra lista, olha aqui, ó, se separa também o S do T. Quando a gente escreve, eles se encontram. Quando a gente separa as sílabas, eles se separam. Agora, atenção, tem uma coisa muito importante em relação aos encontros consonantais. A gente só classifica como encontro consonantal quando a gente ouve o som das duas consoantes. Por exemplo, gnomo, você ouve o som do G e do N, ó. Gnomo. Você fala os dois. Aqui, ó. Proibido. Você faz o som do P e do R. Bicicleta, ó. Biciclé. Clé. Os dois sons. E lista, ó. Lista. Eu fiz os dois sons separadamente. Por que eu tô falando isso? Porque, ó, tem palavrinhas que tem duas consoantes juntas, mas que não são encontros consonantais. Desculpa, aqui foi errado. Não são encontros consonantais. Aí recebe outra classificação que a gente não vai ver agora. Por quê? A gente não ouve fazendo dois sons. Olha aqui, ó. Quando eu faço chocolate, ó, o CH faz um barulho só, ó, de X, né? Chocolate. Então, não é encontro consonantal. Âncora, olha aqui, ó. Eu não escuto o barulho do N. Parece que é an com tio em cima. Âncora. Então, não é encontro consonantal. Olha o queijo, ó. Queijo, eu não escuto U. Se fosse quadro, eu escutaria. Agora, aqui é queijo, eu não escuto U. E aqui, guitarra, eu não escuto U também. Nem o R, ó. Guitarra. É som de R. De um R só. Eu sei que tem dois porque está no meio da palavra e no meio de duas vogais. Na hora de escrever, eu sei que eu tenho que botar dois. Mas na hora de falar, eu falo um som do R só. Guitarra. Eu não faço guitarra. Ok? Então, para ser encontro consonantal, eu tenho que ouvir o som das duas consoantes. Quando for classificar, fale em voz alta a palavrinha. É melhor você falar em voz alta, o amigo do lado olhar e falar assim, nossa, você está falando aí sozinho? Melhor do que errar. Tá bom? E agora as atividades. Atividade no caderno, tá? Você vai copiar esse quadrinho lá no caderno de português. Depois da produção textual, ou antes, você que sabe, coloca Camões Pinóquio, a data que você está fazendo, atividade de português, tá bom? E aí você copia. Não precisa nem fazer as linhas, porque o próprio caderno já tem as linhas. Você pode fazer só as colunas para separar. Ó, as linhas para separar as colunas, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai seguir o modelo. Eu fiz a primeira, vocês vão fazer o restante. Palavra, as palavras já estão todas aqui. Vocês vão copiar as palavras aqui, separando em sílabas, igual memória. Ó. Memória. Memória. Aí eu tenho que descobrir. Ah, antes eu tenho que marcar, tá vendo aqui, ó? Marca o encontro vocálico. Marquei o encontro vocálico, aí vou separar a sílaba para ver se ele vai ser separado na hora de eu separar a sílaba. Ele foi separado? Não, ele permanece junto. Só tem duas vogais, então é um ditongo. Se tivessem 3 vogais, seria tritongo. Eu marcaria o X aqui. Se fosse separado, se separasse na sílaba, eu marcaria hiato, que é o intervalo. Lembra? Olha, só preste atenção, porque a democracia eu tenho que fazer na linha da democracia. Eu vou marcar o X aqui, na direção da palavra. Circuito na direção da palavra, patriota na direção da palavra. Cuidado na hora da separação de sílaba, tá? Cuidado. Uma dica, hein? Uma dica é, se a palavra tiver o acento na sílaba anterior, você não separa as vogais aqui no final, o encontro vocálico, tá bom? Se não tiver acento na sílaba anterior, aí você separa. Já tô dando a dica.
né? Porque é um pedacinho complicado aí, a gente nunca sabe se é separado ou se é junto, né? Por exemplo, relógio, relógio, a última sílaba fica junta, não separa as vogais, porque o O do ló é acentuado, entenderam? G, orgia. O gia, eu não vou separar o I e o A, porque o meu O é acentuado. Correto? Certinho? Então, podem fazer o restante e a gente tem o número 2 ainda. O número 2 já são encontros consonantais. Simples, vocês vão sublinhar nas palavras os encontros consonantais, depois vocês vão circular de azul quando for separável e de amarelo inseparável. Se precisar separar a sílaba para poder acertar, faça, tá? Vou fazer o primeiro para vocês verem. Trabalhador. O encontro está aqui, tá? TR. Lembra que, ó, LH não é encontro, porque eu faço um som só, ó. Trabalhar. Eu faço, ó, lh, lh. Eu não faço l e um outro som, até porque o H nem tem som, né? Então, não é encontro consonantal, tá? Aí, ó. Marquei o TR, agora eu vou ver se separa. Não preciso nem separar o resto da sílaba, já sei que ele não separa. Então, se ele não separa, inseparável, eu vou pegar o amarelo. Deixa eu ver se eu tenho a canetinha amarela. Ó, eu vou pegar o amarelo e vou circular a palavrinha. Eita! Deu ruim aqui. Deu defeito. Entenderam? Se fosse separável, eu ia circular de azul. Combinado? Então, peguem o caderno e bora trabalhar. Um beijo e